Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Todo mundo está feliz com Jesus? Amém. Então, aproveitando que você está de pé, abra a sua lição, que nós vamos estudar hoje de manhã, neste domingo. Nós vamos estudar a lição de número 4. Já vamos partir para a lição de número 4. Todos têm a lição? Se não tiver ainda, tem revista aí ainda? Se você quiser acompanhar pela revista, ou se não, fique à vontade, amém? A lição é de número 4. Qual que é o tema da nossa lição hoje? A economia de Deus. Então, vamos para o texto base. Se o pessoal do DCM for usar aqui o multimídia, eu queria que vocês colocassem na versão da NVI, tá? Se for possível, na NVI. Então vamos ler aqui o texto básico da nossa lição, que está em Deuteronômio. No Pentateuco, Deuteronômio, capítulo de número 6. 6 é o capítulo e versículo é o 4. Glória a Deus, todos encontraram? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Diz assim a Bíblia: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Amém? E vamos para também João. João é Evangelho. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 1. É o outro texto do nosso tema hoje. Capítulo de número 1, versículo de 1 a 4. Todos encontraram? Assim diz a Bíblia: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Amém? E o versículo-chave se encontra aqui, 2 Pedro 3,16, que diz assim, ao falar acerca... tá certo. 2 Pedro 3,16, depois eu vou ler com vocês. Então é só isso, pode tomar assento aí, e vamos aqui para a nossa lição. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, pela oportunidade. É sempre um privilégio poder estar falando da palavra dele. É um peso, no bom sentido da palavra, né? Eu estava conversando com alguns irmãos ontem, e até um dos irmãos falou: rapaz, quando fala que vai pregar, eu passo mal, a pressão baixa, me dá azia, congestão, convulsão, derrame, vai morrer o irmão. Mas é assim mesmo, eu já passei, foi mal também. Para chegar aqui, para pregar a palavra, tem que passar mal mesmo, irmão. É sério, né? Tem muita gente que já pegou isso aqui como uma profissão e não como um chamado de Deus, mas é prazeroso, né? Agradecer a Deus pela vida do pastor Cleomar, que me cedeu a oportunidade, e louvar a Deus pela vida do nosso pastor, da nossa pastora, que Deus continue abençoando eles e toda a família Formosa. Amém? Então, pois é, nós estamos aqui neste feriado de carnaval, né? A festa da carne. Bom, se tem uma época que o diabo está cirandando, é essa época. Ele ciranda o ano todo, mas nessa época ele sai da jaula, como diz o outro. E é engraçado que antigamente a gente via as coisas mais ocultas, né? Eles tinham até um pouco de vergonha. Hoje está bem explícito. Ontem eu estava vendo na internet aquele Carlinhos Brau,
fazendo oferenda a Satanás no meio do povo. Todo mundo vendo ele lá, invocando os Exu, e todo mundo vendo, achando legal, normal e bola para cima. Isso antigamente não acontecia. Então, festa do carnaval é uma invocação totalmente a demônios. Nós temos aí sexo explícito na TV aberta, não precisa nem ser TV fechada mais. Ainda tem uns crentes desviados que ainda assistem a rede de esgoto de televisão, né? Faz questão de chamar, vem demônio, entra aqui para casa, vamos assistir junto aqui. Então, que Deus nos guarde, irmão. Eu já fui deste mundo, graças a Deus, mesmo quando eu era do mundo, não gostava de carnaval. Não sei o que acontecia comigo, não. Acho que eu estava com problema. Porque quem é do mundo, o normal é gostar, né? Mas Deus já estava fazendo a obra ali, blindando. Mas quando eu era do mundo, eu odiava o tal do carnaval. Eu achava ridículo aquelas mulheres daquele jeito. Eu achava horrível, que ridículo. Então, graças a Deus, nós podemos aqui passar o carnaval, aqui na presença, não passar o carnaval, mas nessa época estar na casa do Senhor aqui, adorando a Ele nesta manhã de domingo. É engraçado, nós estávamos conversando também sobre domingo, né? Tem um grupo aí de pessoas que domingo de manhã os bichos ficam acordando os irmãos que não vêm para a escola dominical, falando do Jeová. Será que é Deus que está usando esse povo? Fala, por que você não foi na escola dominical? Já que você não foi, eu vou usar o INPE para falar disso. Não é verdade? Porque tem uma seita aí que domingo de manhã eles estão aí passeando para lá e para cá e anunciando lá a seita deles. Enquanto que tem muito cristão que se diz cristão, que não vem de jeito nenhum. Mas que benção que nós estamos aqui, né? Amém. Então tá. Então nós vamos falar nesta manhã sobre a economia de Deus. A economia de Deus. Esse tema aqui é bem interessante, porque na verdade a revista vai falar da Trindade Santa. Mas eles colocaram esse tema aqui, mas nós vamos usar mesmo, sobre a Trindade de Deus, é que nós vamos falar. E na revista, aqui, antes de passar para os tópicos, fala sobre uma definição para a palavra economia, a harmonia entre as partes e o todo. Quando passamos na economia de Deus, estamos nos referindo ao fato de que Deus, apesar de ser único, existe de maneira harmônica em três pessoas distintas e que teologicamente chamamos de doutrina da Trindade de Deus. Podemos definir a doutrina da Trindade de Deus do seguinte modo: Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada pessoa é plenamente Deus, e existe só um Deus. A palavra Trindade significa unidade ou três em unidade. Pois bem, nós não vemos essa palavra na Bíblia. Alguém já viu? Não existe. Assim também como não existe a palavra missionário na Bíblia. Alguém já viu? Mas nós vamos entender de onde que surgiu essa palavra Trindade, por que surgiu e através de quem surgiu. Não é porque não está na Bíblia que não é uma coisa verdadeira, que não é algo que é fato, né? Se você pegar a palavra missionário, não existe, mas uma palavra que seria usada no lugar de missionário é apóstolo, porque apóstolo significa enviado. Então, se a gente for contextualizar com a Bíblia Sagrada, todo missionário é apóstolo, e Paulo foi o maior dos apóstolos, porque Paulo ele era enviado de Deus para abrir igrejas, para discipular igrejas e para doutrinar as igrejas. Então Paulo era um missionário, só que apóstolo. E essa palavra Trindade, ela também existe na Bíblia, só que de forma subliminar, mas nós podemos vê-la através da pessoa bendita de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E antes de nós partirmos aqui para a lição, eu quero falar um pouco sobre essa palavra. E é bom a gente saber, porque se você se deparar com uma dessas pessoas que você encontra na rua, que são de outras religiões, você pode ter
argumento para poder debater com essas pessoas, tá bom? Então, o termo trindade, a primeira vez que ele foi usado foi por um filósofo chamado Tertuliano, ali por volta do século II. Esse Tertuliano era um filósofo que se converteu ao cristianismo quando ele tinha 30 anos de idade. E Tertuliano viveu ali 160 e 225 depois de Cristo. Ele era ali de Cartago, do norte da África, e se converteu ao cristianismo por volta dos seus 30 anos. Ele foi um teólogo muito importante no começo da igreja, porque ele combateu várias heresias que havia na época, por conta dos filósofos da época. Justiniano era um deles, porque eles não criam a respeito da Bíblia Sagrada, a respeito de muitas cartas de Paulo, não só cartas paulinas, mas também cartas joaninas ou pedrinas. E Tertuliano foi uma pedra muito fundamental que Deus usou na sua época, para que a Bíblia, o cânon sagrado, ele fosse completamente executado, criado, ali incorporado, e principalmente na língua da sua época, que era o latim também que era usado, e ele foi um dos responsáveis por colocar pela Bíblia em latim na sua época. E ali, ele também, através da sua eloquência, da sua influência, ele incorpora também a questão da Trindade Santa no cânon bíblico, das pessoas crerem nisso. Porque até então, eles criam só na duidade, duas coisas, só no Pai e no Filho, no caso, Deus Pai, Deus Filho e Jesus Cristo. E então eles não criam na questão do Espírito Santo, eles não criam que o Espírito Santo tinha a mesma substância que tinha Deus Pai e Deus Filho, não criam nisso. Então ele vem e incorpora agora o Espírito Santo, fazendo parte como também a mesma substância, na questão de Deus. E a palavra, essa palavra trindade, ela vem do latim, que eu estou justamente falando sobre isso, que vem do latim falar trinhas, que significa três ou tríade. E a doutrina da Santíssima Trindade, é engraçado quando a gente fala Santíssima Trindade, a gente lembra da Igreja Apostólica Romana, não é assim? Quem aqui já viu ou vê Canção Nova? Eu vejo, irmão. Tem padre lá que prega muito melhor que muitos pastores em calça frouxa que tem aí. Tem padre lá que não tem vergonha do que fala. Vou falar, uma vez eu vi um padre lá pregando, ele já morreu já, coitado. Padre Léo, ele chamava o Satanás de encardido. E ele contou o testemunho lá, dando uma palavra e falando: irmãos, se Maria hoje estivesse viva, e ela passeando, se estivesse despida, e se ela passasse na sua casa, irmã, será que você teria uma roupa que pudesse cobrir a nudez dela? Ele falou isso para o povo lá, não falou para nós, não, falou para eles lá. Então, quer dizer, tem coisas que a gente pode pegar, absorver deles, filtrar deles, que pode ser aplicado para nós, porque tem muito de nós, do nosso meio, que já perdeu a coragem, às vezes por perder engajamento, com as pessoas da igreja, com os irmãos, mas eles falam a verdade. Então, quando a gente ouve essa expressão Santíssima Trindade, a gente logo já liga ela à Igreja Católica. Mas eles não estão errados, porque a Trindade é santíssima mesmo, só está aumentando a santidade santíssima. Então, essa doutrina da Santíssima Trindade foi explicitada nos primeiros séculos do cristianismo e definida nos concílios de 325 e 381. O segundo concílio de 381 foi o principal e foi a base da Trindade Santa poder ser mais explicitada, no caso de concílio de Constantinopla. E é bom a gente falar um pouco sobre esse concílio, porque foi através de um concílio que o cânon bíblico ele foi reconhecido, em 381 depois de Cristo.
E o que era um concílio? O concílio nada mais é do que era uma reunião que eles faziam para tratar de coisas eclesiásticas a respeito da Bíblia. E hoje existe lá no Vaticano o concílio do Papa, né? Nós não usamos o concílio, mas nós temos as nossas reuniões, que nós tratamos da Bíblia. Não tem reunião de obreiro? É um concílio, irmão. Só muda a palavra. Você entendeu? Então, nesses concílios, e houve esses dois concílios aqui, no primeiro concílio, que foi o concílio de Nicéia, até então eles não reconheciam o Espírito Santo. Aí veio o concílio de Constantinopla, que Tertuliano se incorpora a ele e reconhece e faz toda a conjuntura para que o Espírito Santo fosse reconhecido na Trindade Santa. Então a igreja definiu de forma infalível o dogma da Santíssima Trindade. E o dogma da Trindade se definiu em etapas. No primeiro foi o concílio de Nicéia, que eu falei, só que até então não reconhecendo, e no primeiro concílio de Constantinopla, que foi em 381. No concílio de Nicéia foi definida a cidade, aí que legal, foi definida a divindade do Filho, e segundo escreveu a parte, e escreveu a parte do credo que se ocupa dele. Este concílio foi convocado para rever frente à heresia aririana que acontecia na época, que afirmava que o Filho era um ser sobrenatural, mas não Deus. Reconheciam Jesus, o Filho, como um ser sobrenatural, poderíamos dizer um espírito, mas não reconheciam como Deus. Quer dizer, não tinha nada a ver com Deus Pai, na questão da Trindade, de poderio, mas reconhecia como um espírito. E já no concílio de Constantinopla foi definida a divindade do Espírito Santo. Este concílio combateu uma heresia conhecida como, palavra difícil, é o pracedonismo, porque seus defensores eram lá de Macedônia, macedonismo, eram lá da Macedônia, que negava a divindade do Espírito Santo. Então, Tertuliano entra na história, usado por Deus, se converte ao cristianismo, e até então nós vemos aí a questão da Trindade Santa, a Trindade sendo reconhecida como divindade santa, amém? Ok? Então, já que a Trindade, ela não é só apenas um argumento, uma fake, mas é um fato, não é uma narrativa, mas é um fato, e já que nós cremos nisso, e se não crer é para quê? Mas existem os opostos, né? Não tem como a gente falar do que é certo sem a gente colocar aqui em cena os inimigos da verdade. E uma das coisas que é nosso dever, irmão, é você conhecer o inimigo. Você só vence uma guerra se você conhecer as arbitrariedades do inimigo, se você estudar o inimigo. Tem gente que fala, os assembleanos falam muito de Satanás. Eu até brinquei com o pessoal, quer falar de quê? Vamos falar de dorama, que está em pau. Vamos falar de dorama. Não, vamos falar de astrologia. Vamos falar dos signos. Você quer falar, a igreja, irmão, a Assembleia de Deus, a Assembleia é tudo doido, só fala disso, daquilo. Mas a Bíblia, ela só tem dois mundos, a Bíblia fala de dois mundos. O mundo espiritual, ele é dividido em duas forças. Vamos dizer assim, a força do bem e a força do mal. A força do bem, nós seguimos ela, que é Deus. E tem a força do mal, que é Satanás. Vamos falar de quê, irmão? É umas crentalhadas Nutella que tem por aí. Fica vendo muito filme da Cinderela, né? Do Chique. É Chique que fala? Stitch. E quando quer falar das coisas reais,
Deve ser porque tem medo, né? Não vamos falar do bichão não, vai que ele aparece para mim. Ele não apareceu para você, já está em você, irmão. Se você não gosta de incomodar ele, dá paz para ele aí, vai e segue em frente. Então nós temos que reconhecer que nós temos um inimigo. E esse inimigo também tem fundamentos, assim como nós temos o fundamento. O nosso fundamento é a Bíblia Sagrada. E Satanás também tem fundamento, tem os seus fundamentos. E Deus nos usa, e Satanás também usa as suas fontes. E uma das fontes que o diabo usa são as seitas. Então existem algumas seitas que não creem na Trindade Santa. Elas desconhecem, elas rejeitam a Trindade Santa. Então vou falar de alguma delas. Então existe a seita do arianismo. O que essa seita prega? Essa seita prega, ela nega a eternidade de Jesus, considerando-o como um Deus de segunda categoria. Já viu aquele produto de segunda linha? Aquele que dura meio período, meio tempo do que o primeiro. Então, eles consideram Jesus como um Deus de segunda categoria, então eles não creem. Eles também ensinam que o Filho não foi criado pelo Pai, mas ele foi gerado do acaso. Não foi Deus quem criou ele, foi gerado do acaso. Beleza. Aí tem a outra aqui também, ó. É o sabelianismo. É a doutrina que ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas 3 aspectos da divindade, sendo, portanto, uma só pessoa. Eles não creem nas 3 pessoas, eles creem só um Deus em 3 aspectos. Como se eu pegasse esse microfone e dividisse ele em 3 aspectos. E Deus não é assim. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não creem nisso. Aí também tem um grupo aí chamado de unitarismo bíblico e unitarismo universalista. Quem que são esses? São denominações de igrejas cristãs não trinitárias. O que é não trinitárias? Que não creem na Trindade. Então eu e você, nós somos unitrinitarianos. Isso não é signo não, tá? Nós pentecostais, povo de Deus, nós somos unitrinitarianos, porque nós cremos na Trindade Santa. E eles não creem, mas olha para você ver, são denominações cristãs. Estão lá usando o nome de Deus, a Bíblia Sagrada, mas não creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Aí tem o monarquismo dinâmico. Olha que palavra bonita. Nega a divindade absoluta de Jesus e também a Trindade. Não creem no absolutismo de Jesus, como um Deus absoluto, poderoso. Aí tem o antitrinitarismo, que é a forma de crença monoteísta, principalmente dentro do cristianismo, que rejeita a crença na Trindade. Cristianismo, eu estou falando de cristianismo. Agora tem o unicismo. É a doutrina religiosa que crê que Deus é uma única pessoa, mas que se manifestou em 3 formas: Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não creem na Trindade, eles creem num Deus só, mas não creem em cada pessoa. E não tem como falar de unicismo se não falar da voz da verdade. Que eu ouvi demais o voz da verdade, irmão. Quem já ouviu voz da verdade? Fala, irmão, confessa e deixa e alcança a misericórdia. Já chorei demais por toda a minha vida. Nossa, é bonito demais. Irmão, é engraçado que você não vê uma heresia nos hinos daquele povo, das músicas deles. Não tem uma. Pode ouvir. Não pode não, deixa quieto. Não tem uma heresia na letra dos hinos deles. Enquanto que nós, cristãos, estamos aí chamando de Deus de você, né? De véi.
como se Deus fosse um palhaço, um Zé Mané. Aí os camaradas lá que é da seita, não tem coragem de chamar de Jesus de Deus de você. Nós temos, porque nós estamos relaxados com Deus. Nós estamos relaxados, sentamos na poltrona, Deus, serve aqui. Irmão, Deus não é chaveiro para ficar te dando chave. Deus não é chaveiro. Deus não tem a profissão de chaveiro, receba a chave. Deus é Deus. Aí os camaradas lá que não crê na Trindade, faz lá umas músicas, irmão, respeitando na pessoa. E eu me lembro quando eu era mais novo, se eu chamasse meu pai de você, meu irmão, era um tapa no meio da boca. Você não, respeita, senhor. Até hoje eu lembro. Não ficou trauma não, mas ficou memória. Vai falar para um polícia aí, você está usando de força. Polícia, você não, rapaz, respeita. Senhor. Agora Deus, não pode chamar Deus de você. Né? Está relaxado, irmão. A igreja relaxou. Se acomodou. É ou não é verdade? Graças a Deus nós temos um pastor que não aceita essa desculpa a palavra, essa babaquice. Você pode ver que a gente canta um hino aqui que o pastor fala, coloca a palavra, tira você e coloca Senhor. E você viu que dá certo, irmão? Não dá certo? Aí por que os camaradas querem colocar a outra palavra? Ah, mas por quê? Que por quê, irmão? É falta de reverência. Mas graças a Deus o pastor que veio falou, não, vamos colocar, é Senhor. Mas, aí o pessoal lá da Voz da Verdade, eles são totalmente, eles devotos à não trindade. Teve até um podcast aí do pastor lá deles, com o pastor Juliano, que falando, aí o pastor lá deles chamou nós cristãos de idólatras. Nós idolatramos o Espírito, nós idolatramos a Trindade, nos chamou de idólatra, pelo amor de Deus, gente. Era tão fácil, né, ele reconhecer a Trindade Santa. Pensou como Deus usar aquele povo, irmão? Se ele já tem olha para você ver, se ele já tem essa sabedoria de criar uns hinos daquele, não reconhecendo a Trindade, se imagina se aquele povo converte de verdade, irmão. Meu Deus do céu, até eu ia no show deles. Eu ia pagar ingresso para ver aquele povo cantar. Por que não usa isso? Se converte, já que tem uma faísquinha ali da essência, meu Deus. Mas você já viu como é fácil a gente criar uma seita? Como é fácil? Irmão, e toda seita que existe, o ponto fundamental da seita é não reconhecer a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Se eu quiser sair dessa igreja e criar uma seita para mim, usando de contexto a Bíblia, mas não sendo propriamente toda a Bíblia, eu conheço, eu faço uma. E sabe qual que é o pior de todos? Que tem muita gente que é adepto. Tem uma pessoa que já pegou nos Gideões, eu ouvi ela muitas vezes, que é a ex-pastora Lana Holden. Meu irmão, uma vez ela pregou uma mensagem lá que eu falei, misericórdia, eu tenho que virar crente. Rapaz, hoje a mulher virou lésbica e criou uma igreja em São Paulo. Irmão, e é cheio de gente lá. Cidade do Refúgio. E eles estão criando, não sei se criou, a Bíblia inclusiva, que inclui as ideologias na Bíblia dele. Você pode ser isso, aquilo, não interessa. Você está aqui, na Bíblia. Então eles tiram algumas palavras. Mas o que eu quero chegar aqui, ponto que eu chegar. Como é fácil se criar uma seita. E como é fácil das pessoas seguirem essa seita. Porque o que as pessoas querem hoje, irmão, não é escutar uma verdade. Elas querem escutar aquilo que agrada a elas. Que satisfaz o seu modo de pensar, de agir e de fazer as coisas. Opa, estou achando uma igreja ali que está batendo aqui com a minha ideia. Eu vou para ela, irmão. Ah, mas o camarada lá não é crente, não, mas não tem nada não. O que ele está falando está batendo com a minha ideia. Mas lá na igreja está falando, igreja, não sei o quê. Mas não tem nada não. É a minha ideia, está batendo, então eu estou junto.
Enquanto que os da verdade, como eram chamados nós ali no Antigo Testamento, antes de sermos chamados de cristãos, que eram os do caminho da verdade, somos rechaçados porque falamos a verdade. Enfim, aceite ou não, todos nós um dia estaremos perante a verdade, que é Jesus de Nazaré. Naquele dia, no grande tribunal branco, o que será aberto ali, não é o que os filósofos acham, o que as seitas acham. O que será aberto naquele dia será essa Bíblia, que eu e você temos em casa. Se você lê ou não, irmão, é problema seu, ela vai ser aberta. E nela você e eu, nós seremos julgados, se não estiver o seu nome escrito no livro da vida. E vou te dar uma palavra para te alegrar o coração e te fazer mais firme ainda. Nós julgaremos os demônios. Nós quem? Quem for salvo, quem não sair do caminho da verdade. Então, existe, irmão, também os unicistas. Nossa, essa é para acabar o pique do Goiás. Existe, irmão, não sou eu que estou falando, existe, está aí, é só você, como diz o meu presidente, dá um Google, existe os unicistas pentecostais, olha que coisa linda, parece festa de aniversário, é um grupo de cristãos que seguem a doutrina unicista, eles são frequentemente chamados de movimentos somente Jesus. Ai, que coisa linda. Olha para mim, irmão. Se o camarada está lá perturbadão da vida, está zangadão com o pastor, com a pastora, com o irmão, com a irmã, aí ele encontra um grupo desse, chamado de pentecostal unicista, e para eles é somente Jesus. Irmão, você acha que o camarada desse não vai na onda dele? Somente Jesus? Não é somente Jesus? Aí o cara não lê Bíblia, não estuda Bíblia, só fica vendo YouTube o dia inteiro, vendo figurinha, vendo não sei o quê, futebol. No futebol você pode ver só o Flamengo, o resto você não vê nada. Mas aí encontra umas carniças dessa aqui, umas coisas do Satanás. Opa, vou sair da Filadélfia, que quem passou no Dom Mais é enjoado demais, vou no somente Jesus aqui. É pentecostal aí, ó. Não vai não, irmão, não vai não. Como diz o pastor André Valadão, você não é crente não. Então nós vemos aqui a respeito da Trindade, como ela surgiu, de onde surgiu e por quem surgiu. Apesar de não estar explicitamente escrito a palavra na Bíblia Sagrada, mas existe a Trindade Santa. E eu garanto e te afirmo que nós seguimos essa Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hein? Você crê nisso? Ou você não crê não? Então tá bem, agora vamos aqui para a lição. E vamos falar um pouco da ação da Trindade Santa. Será que é verdade mesmo? Então vamos ver na Bíblia Sagrada, e aqui a revista vai falar de alguns textos que nós vamos ler para verificar a ação dessa Trindade na Bíblia Sagrada, ali na palavra do Senhor. A Trindade Santa, a Trindade agindo no Antigo Testamento, porque tem muita gente que pensa que a Trindade se refere ao Novo Testamento. Porém, a Trindade ela age no Antigo Testamento também, porque você vai ver e ouvir falar de Trindade de forma mais subliminar, não escrita a palavra, mas no Novo Testamento, sim ou não? Quando você lê a Bíblia, porque quando você olha a Bíblia, lê a Bíblia, você vai ver, ou você vai ler mais, falar sobre Deus, Elohim, você não vai ver Jesus, só que a Bíblia já vai falar de Jesus lá no Gênesis, quando o Satanás consegue convencer lá Eva de pegar do fruto, que não era uma maçã. Engraçado, falando de maçã, que um camarada foi falar, irmão, você já viu qual que é o celular mais vendido do mundo? Você já viu qual que é o símbolozinho que tem lá atrás do celularzinho mais vendido do mundo? Ah, mas não é a maçã, mas por que colocou o símbolo que supostamente creem e falam tanto no Natal? Né? Vai pensando aí, irmão, mas o celular é bom, né? Coloca uma banana, um abacaxi no lugar da maçã, seu celular vai se converter. Então a Trindade lá no Antigo Testamento, muitos pensam que a doutrina da Trindade
encontra respaldo apenas no Novo Testamento. Porém, já que Deus é eterno, seria surpreendente não existir menção dessa verdade no Antigo Testamento. Vamos ver se isso é verdade? Textos que falam sobre a pluralidade de Deus. Gênesis capítulo 1, 26, está aí na sua revista. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha aqui, nota-se que nessa passagem que Deus, o Criador, utiliza a palavra no plural. Agora uma pulga atrás da orelha. A palavra está no plural, não está falando que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu também não estou dizendo que tem mais do que o Pai, Filho e Espírito Santo. É só uma pulga atrás da orelha, porque está no plural, mas não está falando quantas pessoas no plural, mas fala que é no plural. Mas como nós estamos falando sobre a Trindade Santa, então Deus já cita essa pluralidade no Antigo Testamento, lá no começo de todas as coisas. Façamos o homem à nossa imagem. Então nós temos a cara do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele pegou tudo de bom dele e jogou em nós, através do sopro, do ruá de Deus. Então por isso que não existe crente feio, existe crente perturbado da vida, porque todo crente é bonito, irmão. Porque quando eu aceito Jesus, vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vem fazer morada. Como é que um crente vai ser feinho desse jeito? Não tem como, né? Está faltando alguma coisa, né? Saiu algumas perturbações da vida, porque a Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto, Provérbios. Então se eu estou com o coração alegre, é porque Jesus está dentro de mim, eu estou na prova lascada. Quem não está, irmão? Pelo amor de Deus, ainda mais na época aí que nós estamos, né? Fizeram não sei o que aí, e está todo mundo se lascando, mas os crentes estão tudo felizes, porque quem tem Jesus é feliz, com coisa ou sem coisa, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos o façamos a nossa imagem e semelhança. Então Deus olhou para você, irmão, olhou a Trindade e falou: rapaz, vamos caprichar nessa criatura aqui, vamos lá. Pá. Aí cria o Valfê dessa coisa linda, né? O Laércio, que eu tenho que pedir perdão para os irmãos, porque ontem aconteceu uns incidentes, né? Perdoa, viu, irmão? Perdoa, viu, Laércio? Então, aí você olha, quando você olhar no espelho, irmão, um dia falando que você não é nada, que não sei, irmão, olha para o espelho e fala: rapaz, Deus caprichou mesmo, olha. Mas não exagera não, que vira ecolatria, né? Porque existe a idolatria, que é a idolatria das coisas externas, existe a ecolatria, que é o idolatra a si mesmo. Eita, irmão, faz isso não, que senão Deus começa a te arrancar um dente, um dedo, um braço, uma perna. Só para você ser salvo, Deus não vai te matar, senão você vai morrer desviado. Então, Deus é perfeito, né? A Trindade Santa foi feita, a Trindade Santa estava presente quando Deus nos criou. Oh, maravilha de Deus! É por isso que o diabo morre de raiva de você, irmão. Você sabia que o Satanás tem ódio de você? Primeiro, ele tem ódio porque ele vai viver eternamente no inferno, né? Porque o inferno não foi feito para nós, você sabia disso? Não foi feito para o ser humano, não. O inferno foi criado, foi para Satanás. Então, ele já vai para lá, ele sabe disso. Então, quando ele vê você com essa cara abençoada, linda, esbelta, ainda mais que vem na escola dominical no domingo, no feriadão desse, que a gente resolveu ficar em casa e tudo mais, o diabo fica com raiva de você, irmão. Então, deixa ele ficar com raiva, continua sendo fiel a Deus, crente em Jesus, tá bom? Olha para o espelho e fala: rapaz, eu sou maravilhosamente bem feito por Jesus, aleluia. E dá graças a Deus. Então nós vemos aqui a Trindade Santa, lá no Gênesis 1:26, façamos. Então, eu vou falar uma coisa bem sincera para você, irmão, tem coisa que está muito fácil de ver, tem coisa que não precisa forçar o texto, não precisa de uma hermenêutica, de uma exegese, não precisa, né? Está bem facinho, e a intenção de Deus não é complicar a nossa vida. Pensou se Deus quisesse complicar a nossa vida? Sabe quem ia ser crente de verdade, quem ia conseguir ser crente de verdade? Só os filósofos, porque quem já ouviu um filósofo conversar? É bom demais, irmão, eles falam umas palavras bonitas, que eu anoto e vou saber o que significa. É muito bom demais ver um filósofo conversar, umas palavras bonitas, bem colocadas. Então a intenção de Deus não foi filosofar através da Bíblia, foi esclarecer a verdade, de forma simples, de forma explícita, para que nós todos podemos compreender, e não
dificultar a salvação. Você entendeu? Então Deus é simples para os simples. Tanto é que Jesus, quando ele nasceu, foi criado ali, ele foi para o meio dos simples. Nazaré, que era uma cidade simples, algumas cidades ali, entendeu? Se Jesus fosse um diplomata da época, ele ia lá para Jerusalém, lá para dentro de Roma, que lá tinha uns camaradas bem espertos. Mas Jesus não foi para o meio dos simples. Quem é simples aqui? Por isso que a gente vai em churrasco e pega a costela com a mão suja, aí o outro vai lá e pega, né? Está todo mundo feliz. Aí os crentes vão aqui junto, não interessa se está, não, nós somos simples, e Jesus está no meio dos simples, não é verdade? Jesus está no meio dos simples. Aí você vai brincar de vôlei, os irmãos estão tudo lá, nervosos, mas é crente, mas está lá, né? Simples, mas é simples, irmão, aleluia, graças a Deus por isso. Então, agora o segundo texto aí, Gênesis 3:22, o versículo citado já começa assim: eis que o homem se tornou como um de nós, outra vez, plural, conhecedor do bem e do mal. Agora Gênesis 11:7, isso aqui é tudo do Antigo Testamento, 11:7, vinde, desçamos, plural, e confundamos, plural, ali a sua linguagem, está falando aqui lá da Torre de Babel, Torre da confusão, o povo começou a se unir demais, aí Deus foi lá e confundiu o povo, dispersou o povo, e ele usa aqui a palavra façamos, no plural, quer dizer, Trindade Santa, não é só uma pessoa. Como é que eu vou crer nesse unitarismo? Não existe, pelo amor de Deus, está na Bíblia. A Isaías 6:8, a quem enviarei? Está falando aqui de Jesus. E quem há de ir por nós? Quer dizer, quem vai ir por nós para falar de nós para as pessoas lá na terra? Então note que esse caso, nesse texto, Deus combina o singular, a quem enviarei, com o plural, a quem há de ir por nós. Está vendo aqui como é que a Trindade Santa funciona? E ele existe? Então até aqui nós vimos a pluralidade de pessoas em um só Deus. Agora vamos lá, ponto 2. Tópico 2 aí, textos que mencionam mais de uma vez a palavra Deus se referindo a pessoas distintas. Salmo 45, 6 e 7. Está aí na revista. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade e cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. É engraçado, é interessante que a Bíblia, no mesmo texto, ele usa duas palavras paradoxais: equidade e iniquidade. Equidade é aquilo que é santo, justo, e iniquidade é aquilo que é injusto, é aquilo que nós cometemos. Então ele ama a justiça, a equidade, e odeia a iniquidade. São duas coisas aversas. Por isso Deus, o teu Deus, aqui, Deus, o teu Deus, te ungiu. Deus falando de Deus Filho, te ungiu com ódio e alegria, e a palavra aqui está com D maiúsculo. É também, como é que Deus vai ungir alguém com D minúsculo? Deus minúsculo, não existe Deus de homem. Então, te ungiu com ódio e alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Em Hebreus 1:8 fala assim, o texto aqui: mas a respeito do Filho diz, Hebreus 1:8, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade, e é o cetro do teu reino. Então aqui nós vemos Deus falando de pessoas distintas, referindo a pessoas distintas, no caso Deus Pai se referindo aqui a Jesus. Salmo 110:1, disse o Senhor ao meu Senhor, olha aqui, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi aqui, ele estava falando de dois senhores, e um diz a outro, assenta-te à minha direita. Mateus, vamos ler esse texto, porque esse texto é muito interessante. Mateus 22, capítulo 41 a 46, coloca na NVI, por favor, se tiver como. Mateus 22, versículo 41
a 46. Olha lá, Mateus 22, vamos ler o texto, 41 a 46, diz assim: estando os fariseus reunidos, disse-lhe Jesus, perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? Quem estava falando era o próprio Cristo. Só que Jesus estava perguntando para quem? Fariseus. Quem eram os fariseus? Conhecedores da lei, do Pentateuco, da lei de Moisés. O que vocês pensam a respeito de Cristo, do Cristo? De quem ele é filho? É filho, olha o que eles responderam, é filho de Davi, responderam eles. Aí Jesus responde: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor, pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor, senta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Aí Jesus complementa o texto: se pois Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Quando eles pensavam que ia pegar Jesus, Jesus falou: cara, vou pegar vocês na palavra. A melhor coisa para você pegar uma pessoa que quer usar a palavra é pela palavra, né? No final, que eu vou falar um negócio, vou falar algo interessante, vai causar muita polêmica, mas eu vou falar, é sobre isso aqui, mas eu vou falar, e eu vou provar na Bíblia que eu estou certo, e se vocês no final não concordar, é só mostrar na Bíblia que eu estou errado, tá bom? Então é interessante, aí Jesus fala: de quem vocês estão duvidando, o que vocês pensam a respeito do filho? Aí ele usa a questão de Davi, né? Agora, como Davi, um filho de Davi chamar de seu filho de Senhor, porque na hierarquia é o filho que chama seu pai de Senhor. Aí ele está dizendo: como é que o Senhor disse ao meu Senhor? Você entendeu? Então, essa turma dos fariseus, eles não criam Jesus histórico, porque eles queriam um Jesus revolucionário. Que Jesus revolucionário é esse, na configuração dele? Um Jesus que agisse com espada, que fosse para cima de Roma e tomasse de volta o que Roma tinha tomado deles, que era o domínio político de Jerusalém. Só que Jesus vem e quebra o protocolo. Aí Jesus vem e fala: vocês têm que amar esses caras. A nossa guerra não é com espada. Tanto é que lá na frente Pedro vai se converter, porque Pedro gostava de uma espada, né? Corta até a orelha do mal. Então Jesus vem e quebra o protocolo dos fariseus, porque eles esperavam um Jesus revolucionário, um Jesus Arnold Schwarzenegger, um Jesus Rambo, que entrasse, destruísse tudo e pronto, somos donos da verdade. Aí Jesus veio por baixo. A quem não perdoar não é perdoado, né? Existe uma questão sobre de quando você, para você não ser salvo, a primeira coisa é se você blasfemar contra o Espírito Santo, né? Blasfemou, já era, caixão e vela preta. Eu digo que está fazendo hora extra na terra já. Blasfemou, acabou, irmão. A segunda coisa, irmão, para você não ser salvo, é só não perdoar. Não perdoa não. Fica com essa mágoa aí e vai para o inferno com ela. Então tem muita gente que fica concentrado na questão da blasfêmia e esquece do perdão. Porque existem 3 pilares para não ser salvo. Eu só me lembro de 2 agora, mas tem mais outro. E o segundo deles, e está na Bíblia: se você não perdoar, você não é perdoado. Como é que você quer o perdão de Deus que você não vê, se você não perdoa quem você vê, querido? Perdoar é difícil? É e não. Depende do coração de cada um de nós. E existem perdões que são terríveis, né, irmão? Vários perdões, né? Igual eu levei um baita de um calote de dinheiro, emprestei dinheiro e pá,
pegando dinheiro do meu limite para ajudar a pessoa. Rapaz, e estou lá devendo o banco, 53 mil, 43, está diminuindo, mas só. E cheque. Se eu não perdoar essa pessoa, irmão, eu vou para o inferno, primeiro que ela. E graças a Deus está perdoado. Eu não recebi, mas está perdoado. Sento na mesma mesa, almoço na mesma mesa com a pessoa, sem nenhum, e se eu estiver mentindo, que Deus me mande para o inferno agora, não precisa nem acabar a escola dominical, agora, pode ser agora. Está perdoado, irmão. Não é fácil ficar com o nome sujo, mas não fui eu, o que eu posso fazer? Tem coisa que não é você, irmão, o que você pode fazer? Vai fazer igual o outro lá, pega, vai abrir a boca e, vou morrer. Não adianta. Caminhar, segue a vida. Olha para o alvo que é Jesus, autor e consumador da nossa fé, o resto é lixo. Amém? Então, vamos aqui para nós já lemos aqui no tópico 2, eu quero mais adiante. Agora nós vamos para a Trindade no Novo Testamento, que é a mais evidenciada aqui pela Bíblia. Vamos lá, Trindade no Novo Testamento, alguns textos que falam sobre isso. Mateus 3, versículo 16 e 17, está na revista. Olha aqui, batizando, Jesus saiu logo da água, e eis que lhes abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como polva, vindo sobre ele. Quer dizer, Jesus é Deus, e ele viu o Espírito. Deus também, no mesmo texto, falando da Trindade Santa. Mateus 28, 19, diz assim: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Pai eterno. Está na Bíblia, não está verdade? A bênção apostólica, o amor de Deus, nosso Pai, o Espírito Santo, a consolação, Jesus Cristo, tudo, está bem claro, irmão, como nós caímos nessas armadilhas, como nós podemos desviar da verdade se está tão bem claro? É porque nós não queremos a verdade é essa, é que as pessoas não estão interessadas na verdade que é Deus, porque Deus, só lembra de Deus, o pão nosso cada dia nos dai hoje, mas não lembra de Deus que Ele é Senhor. Mas o Deus do pão nosso de cada dia, beleza, entra na minha casa, fica, faça morada. Mas o Deus que é o seu Senhor, o Senhor é o meu pastor, esse aí, vamos pular essa parte, vamos ficar com o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O problema das pessoas é que elas não querem um relacionamento sério com Deus, porque todo relacionamento sério, ele tem renúncias, e quando você se relaciona com Deus, tem renúncia. A primeira coisa é sair fora desse mundo, a primeira coisa é abandonar você mesmo, sair de você mesmo. Parece até filosofia, mas não é. Nós temos que sair de nós mesmos, tirar nós de nós, porque senão Jesus não entra, o Espírito Santo não habita, e a obra não é completa, porque o Espírito Santo, ele não divide espaço com outra pessoa. Ele não é igual o encardido de Satanás, que aceita qualquer tranqueira e bola para frente. Não, o Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo ele é educado, né? Ele é um gentleman. Ele vai olhar, está tudo belezinha, a obra está sendo feita, vou habitar. Já o Satanás não é assim não. Então, como é que nós caímos numas barbaridades dessa? Sendo que a Bíblia já está falando aqui em Mateus, agora, em Mateus 28, 19, é a obra primaz aqui de Jesus, que fala de Deus, que é ide por todo o mundo, anunciar a todas as nações, e batizar, em nome do Pai. Não existe nada se não for em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo, quer dizer, para selar a obra. Por isso que quem não batiza não vai ser salvo, irmão. Não vem com conversa fiada, não vai ser salvo. Não é uma interrogação, é uma afirmação. Não batizou, tendo a oportunidade, não vai ser salvo. E se for salvo, a Bíblia é mentira, Jesus é mentira, o céu é mentira, tudo que nós ouvimos no decorrer é mentira.
porque está falando. Agora é fácil. Tem os decididos e os indecididos, né? Os que estão decididos, os que estão em cima do muro e os que estão à beira, né? Agora estamos aqui, nós aqui, quer ser fiel com Jesus, cumpre a cartilha de ponta a ponta, os mandamentos, não todos. Aceitamos a Jesus, fazemos discipulado, descemos as águas, como diz a Bíblia. Aí vem um bonitão, uma Barbie da vida, um Ken da vida, fala, eu sou diferente. Quer ver, eu vou ser salvo sem fazer isso aí que vocês estão fazendo. Ah, vai. Vai, irmão. Não vai, não vai. Porque se eu tenho oportunidade e não faço, é porque eu não quero compromisso. Agora o camarada lá levou 10 tiros na cara, no peito, não sei na onde. Está quase morrendo, não teve oportunidade, meu irmão, aceitou Jesus, vai para o céu na hora, o ladrão da cruz. Ou Jesus falou, espera aí, vamos parar o tempo, para a terra, para tudo. João Batista ressuscita. Não, João Batista estava vivo ainda, ô Jesus. Chama o João Batista, vamos batizar. Tem que ser salvo. Não, irmão, não deu tempo. Tem coisa que não dá tempo. Mas Deus conhece o coração. E é bom e é ruim isso aí, sabe? Misericórdia. Então, irmão, nós temos aqui a Bíblia. Agora, 2 Coríntios 13:13 diz assim, ó: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a bênção apostólica e a comunhão do Espírito Santo. Está falando de quantas pessoas, irmão? 3. Agora aqui, 1 Pedro 1:2, primeira carta de Pedro, eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quer dizer, segundo a presciência do Pai, santificação do Espírito e a aspersão do sangue de Jesus. 3, a graça e paz vos sejam multiplicadas. Agora vamos para o resumo. Vamos lá, Deus, resumo do top 3, no ponto 1 aí, Deus é 3 pessoas. Significa que o Pai não é o Filho, nem o Filho, que o Pai não é o Filho e nem o Espírito Santo. Ou seja, são pessoas distintas. Não é uma força, como muitos dizem, né? Que Deus é uma força da natureza, do cosmos, que não sei o quê. Não tem nada a ver. Deus é uma pessoa, Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é uma pessoa, Deus Espírito Santo é outra pessoa, são pessoas distintas, mas são Deus. Significa também que o Filho não é o Espírito Santo, e que o Espírito Santo não é Jesus, e que Jesus não é o Pai, são pessoas distintas. Vamos essa verdade nos vários textos mencionados. Aí tem João 1, nós já lemos. Tem uns textos aqui, que está na revista, eu não vou ler não vai tomar muito tempo. Então vamos lá, mas está aí, você tem a Bíblia, dá para ler depois, irmão. Larga de preguiça, vamos ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Os camaradas lá do islamismo, botam os meninos para ler a Bíblia, ô Jesus. O Alcorão lá desde pequeno, e é obrigado a ler o Alcorão, tem que decorar aquela coisa lá. E a gente, velho, barbada, é uma preguiça dos infernos para ler a Bíblia. Pelo amor de Deus, gente, onde nós vamos parar? Que céu é esse que a gente está querendo entrar? Só se for o céu da boca da onça. Tem uma Bíblia, irmão. E hoje em dia é tão fácil ter uma Bíblia, né? Divide lá em 10 prestação, ou compra à vista. Eu tenho uma coisa comigo, eu tenho que ter mais Bíblia do que camisa do Flamengo lá em casa, senão eu estou em pecado. E graças a Deus eu tenho. Então, tantas Bíblias, né? A gente não lê. Aí os camaradas do islamismo, que é a religião que mais cresce no mundo, viu? Não é o cristianismo não, para nossa vergonha, para nossa infelicidade. Vai lá na Europa, quem pode ir lá, vai lá na França. O islamismo lá, irmão, está igual um praga, está dominando a Europa, está dominando a França. Aí os caras têm filho, têm filha, vai ler o Corão, vai decorar, vai aprender sobre Alá, vai ler lá sobre as doutrinas. E a gente não, meu filho, tadinho, tem que ler gibi, tem que ler YouTube. Meu filho vai ser influencer, irmão, influência dá dinheiro ele vai perder o céu, é isso que você quer? Então, pelo amor de Deus, aqui cada pessoa é plenamente em Deus. Vamos no tópico 2.
O que é plenamente em Deus? Plenamente significa de modo inteiro, completo, ou seja, inteiramente. Então, cada pessoa é inteiro em Deus. Uma expressão que a gente pode falar: eu confio plenamente em Deus. O que significa? Ou seja, eu confio por inteiro em Deus, e não em partes. Até aqui eu confio, aqui não, nós confiamos inteiro. O que é confiar por inteiro? Irmão, se Deus mandar para debaixo da ponte, vai ter que confiar. Se Deus te der um carrinho mais pobrezinho, você vai ter que confiar, que é confiar inteiro, não é? Ou você só confia inteiro em Deus quando você está na bonança? Ou quando está tendo a picanha lá, né? A picanha. Tem que confiar em Deus, tu não está tendo uma 100 também. Então, confiar plenamente é confiar inteiro em Deus, não é só nas coisas boas da vida, não. Mas tem as coisas ruins também, tem as amarguras da vida, as dificuldades, as provas, e é confiar plenamente em Deus, em todas as situações. É como nosso irmão Jó confiou. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Quer dizer, na vida ou na morte, eu espero nele. Eu estou confiando plenamente em Deus. Primeiro, cada pessoa plenamente em Deus. Deus Pai. Vemos em todo o Antigo Testamento que o Pai é plenamente Deus, Criador de todo o universo, soberano. Senhor, Ele é a quem a Jesus orava. Lucas 10, 21, por favor, coloca aí no multimídia aí, 10, 21, Lucas 10, 21, Jesus orava ao Pai. Será que é verdade? Vamos ler na Bíblia, né? Vai que eu estou falando mentira. 10, 21, está aí, não está? Então vou ler aqui, hein? 10, 21 a 24, olha o que Abril fala. Naquela hora, Jesus, exaltando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Então, Deus, Ele é plenamente, Ele é o Criador do universo e Ele é soberano, e Jesus roga ao Pai. Agora vem o Deus Filho. Vemos que Jesus é plenamente Deus também. E em João 1, versículo, não precisa colocar não, capítulo 1, versículo 1 a 4, diz assim: temos uma afirmação categórica da divindade de Cristo. E aqui vai entrar uma seita também que usa esse texto para não reconhecer Jesus como Deus, porque eles são testemunhas de Jeová. Eles só creem em Jeová, não creem em Jesus. Eles creem que Jesus é um profeta, mas não creem em Jesus como Deus. Mas eles caem no mesmo buraco que eles criaram. Nós vamos ver aqui agora. É certo que esse trecho tem sido contestado pelos testemunhos de Jeová, aqui no capítulo 1, do versículo 1 a 4, dizendo que a tradução correta deles diz que Jesus é um Deus, com D minúsculo. Eles dizem isso, está na Bíblia deles. No entanto, na transliteração do grego, apoia essa interpretação, pois, segundo a regra normal da gramática, a ausência do artigo definido indica que Deus é o predicado e não o sujeito da frase. Beleza, agora, ou seja, Jesus é Deus, está afirmando aqui para você ver, tal incoerência na posição dos testemunhos de Jeová, pode ser vista claramente na tradução que fizeram de trechos do próprio Evangelho de João, nos quais a mesma regra deveria ser aplicada, mas não foi. Em trechos como: houve um homem enviado por Deus. Na Bíblia deles está escrito assim: houve um homem enviado por Deus. A incoerência está aqui. Poder de serem feitos filhos de Deus, mas de Deus, e ninguém viu a Deus. Olha que se eles fossem coerentes com a própria ideologia deles, com a própria regra que inventaram, deveriam traduzir isso aqui, não dessa forma, mas como a um Deus. Só que eles não colocam assim, eles colocam D maiúsculo, reconhecendo, mas são incoerentes. E não foram assim que fizeram. Por isso que é importante você saber, não só da Bíblia, do cristianismo, mas de tudo aquilo que está em nossa volta, irmão. Porque isso aqui é a fonte de todas as seitas, querido.
Nenhuma seita foi criada da estratosfera, do cosmos, não. Isso aqui é a fonte deles. Eles vêm aqui, tiram daqui e criam uma seita, criam uma narrativa que não é fato. É daqui. Então, se daqui não suprir a sua alma, o seu conhecimento, você vai ser enganado. Você vai sentar para ouvir os camaradas e vai cair na lábia deles. Infelizmente. E não é por culpa de Deus, é por sua culpa. Porque nós aqui do Brasil, e isso é regra, não é exceção, nós brasileiros não temos o costume de ler. Sabia disso? Nós somos péssimos leitores. Péssimos. Vamos fazer uma pesquisa aqui? Alguém aqui na Bíblia, aqui na vida, alguém aqui, quantos já leram mais de 10 livros? 10, quantos? 10 livros. Vamos contar a mãozinha? Vamos lá. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Dá menos de 1/3 se a gente for dividir aqui. É fácil demais do diabo enganar o povo, não é não? É por isso que o marxismo, ele quer que as pessoas não leiam. Eles não querem que as pessoas tenham conhecimento. Eles querem jogar o grão e a galinha vir atrás e quicando cabeça baixa e vai ouvindo a doutrina deles. Só que é um erro muito grave, irmão. Quem está vivo? Então dá tempo de ler. Tem livro do pastor Marcelo, né? Tem teologia sistemática, que é uma benção. Você vai amar. Tem um curso teológico, irmão, que é o curso teológico, que é o estudo de Deus, da palavra, e a gente não faz. Por que será que a gente está tão para trás, enquanto que o mundo está bem para frente, nas coisas de conhecimento? Porque o povo mais sábio que tinha que ter na terra é os crentes, porque nós temos a fonte da sabedoria. Você acha que Deus vai ficar injetando sabedoria em preguiçoso que não lê? Faz isso não, Deus não vai fazer isso não. Você acha que Deus vai ficar derramando sabedoria em preguiçoso que não lê? Que não vai conhecer das coisas? Não vai fazer, irmão, infelizmente. Porque Deus não gosta de preguiçoso. Aí quando Deus quer tratar com preguiçoso, Ele vai colocar do lado dele uma formiguinha. Ele vai falar, ô preguiçoso, olha para a formiguinha. Que é o animal, animal mais forte do mundo. Porque ele pode carregar 60 vezes o seu peso. Uma formiguinha. Você está perdendo para a formiguinha, irmão. Vamos embora para casa. Então vai ler. Mas leia coisas de Deus. Aí depois que você estiver bem blindado das coisas de Deus, aí dá uma riscadinha, vai ler sobre os inimigos da fé, vai ler sobre seitas e heresias, sobre muita coisa que te vai fazer blindado para você não cair na lábia de Satanás. Ok? E agora, Deus e o Espírito Santo. Vemos que o Espírito Santo é plenamente Deus. Além de todos os versículos trinitariamos, que já citamos, que nós somos trinitarianos. Guarde essa palavra. Isso aqui não é horóscopo não. Porque parece, né, irmão? Não, nós somos trinitarianos. Olha que bênção, nós cremos na Trindade Santa. Já citamos, temos ainda outros, como Atos 5, 3 a 4. Não vamos ler não. Está aqui. Ananias, porque que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, quando nós ferimos a Deus, nós ferimos ao Filho e ao Espírito Santo, porque eles estão ligados em um só, apesar de serem 3 pessoas. Quando nós obstruímos a verdade da palavra, nós obstruímos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem como você só tocar em um, você vai tocar nos 3, porque os 3 são um. Então vamos ter respeito com a Trindade Santa. Vamos ter reverência
pela Trindade Santa. Não é verdade? E essa Trindade Santa se faz presente todas as vezes que nós reunimos no nome dEle. Ele está aqui agora, eles vão estar aqui mais tarde no culto à noite, se Jesus não voltar, e vai estar sempre que nós o invocarmos. Então temos que ter reverência com a Trindade. Há um só Deus, e aqui tem uma ilustração aqui no tópico 4, muito interessante. Olha aí para você ver. Tem três, nessa ilustração tem alguns símbolos aqui, alguns círculos, olha que legal. Deus não é somatória das três partes. Deus não é, quando você soma Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não é isso. Deus é igual a Pai, Filho e Espírito Santo. Não se soma para ter Deus. Deus é os três. Ok? 2. Deus não é um ser que possui como algo anexo a si, as três pessoas. Pai, Deus não é esse microfone, tem que somar a Ele o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não. Ele está aqui. Ele não tem que anexar nada. 3. As pessoas da Trindade não são apenas três maneiras de enxergar o Deus verdadeiro. As pessoas da Trindade não são apenas três maneiras de enxergar o Deus verdadeiro. Não, nós não podemos enxergar o Deus verdadeiro somente através das três pessoas da Trindade. Nós temos que ver o Deus verdadeiro agindo dessa forma, nas três pessoas. E por último, no tópico 4 do último círculo, todas as pessoas da Trindade são plenamente Deus, em todos os seus aspectos. E essa das 4 afirmações, a 4 é a verdadeira. Todas as pessoas da Trindade são inteiramente Deus, em todos os seus aspectos. Conclusão: o fato de não conseguirmos compreender totalmente uma doutrina bíblica não implica na sua inexistência. A doutrina da Trindade pode ser uma doutrina de difícil compreensão. Eu acho que não. Mas a não ser que a gente queira complicar o negócio, né? É igual tem lá, você tem uma receita para fazer um bolo. E você quer complicar inventando. Vou colocar aqui, eu tenho uma receita para fazer um bolo de Nutella. A original. Que trem é bom demais, misericórdia. Eu lembro quando eu trabalhava lá, Jesus. Os Kinder Ovo. Aí você quer fazer lá um bolo de Nutella. Aí você quer inventar a moda. Aí eu vou comprar uma Nutella do Paraguai, do Carrefour, que não tem nada a ver. Não é a mesma coisa, irmão. Vai dar errado. Não vai ficar bom, não é verdade? Então nós temos a essência da verdade. Então não precisa de inventar. É igual um pastor hoje para trás na televisão, a Rede Nacional lá no canal. Não, agora vamos dar o dízimo da Trindade Santa. Ao dízimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que o cara lá está comprando fazenda, boi, vaca, jumento, jegue. E o povo está lá. Sabe quem é o errado, irmão? Não é ele, é as pessoas. Ô Jesus, pelo amor de Deus, Pai. Então aqui, a doutrina da Trindade pode ser uma doutrina de difícil compreensão, mas é um fato, e faz parte das coisas encobertas, que Deus não revelou. Então, tem coisas, irmão, que Deus ainda não nos revelou, porque são coisas grandes demais. Mas a Bíblia fala que Deus revelou aos pequeninos coisas que os grandes não sabem. Não tem uns camaradas que se acham o doutor da lei, o bacana, o sabedor de tudo? Rapaz, Deus tem coisa que esses camaradas, que nós sabemos, que eles não sabem, que é muito mais fundamental do que eles. Então Deus revelou a essas coisas aos pequeninos. E quem é os pequeninos? São os humildes de Deus, os que se rebaixam na presença do Senhor, os que não querem chegar por cima, mas querem chegar por baixo, como submissão a Deus. Aí Deus a esses revela as coisas que estão ocultas aos grandes. Então vale a pena ser pequenininho, irmão, de Jesus. Você continue sendo pequenininho, continue sendo humildezinho, não sabendo nada, que a gente não sabe é nada mesmo, que quem sabe tudo é Jesus. Nunca se acha alguma coisa, mas sempre que ache e saiba que Deus é tudo, e nós não sabemos nada. Amém? Essa foi a conclusão, mas agora eu quero anexar, para finalizar aqui, que eu ainda estou no meu tempo. O reino de Deus é organizado. Quando nós estudamos a teologia, o bacharel de teologia, tem uma matéria que chama-se teologia sistemática. Pensa numa benção, irmão. É igual física, química, mas é bom. Aí lá nós estudamos sobre isso aqui, lá se estuda sobre isso. E lá fala sobre que esse reino, ele opera em harmonia. E o reino de Deus é harmônico.
Você sabia que existe a trindade satânica? Porque lá em Apocalipse fala que a besta, o falso profeta e Satanás, eles serão lançados no fogo do inferno. Porque Satanás, ele age no plágio. Ele copia. Ele vem e copia. Então ele copiou a trindade satânica. Só que a trindade satânica vai ser lançada no lago de fogo. Em Apocalipse fala sobre. Então o reino de Deus é harmônico, é harmonia, uma sintonia. É como um teclado, as notas são bem codificadas. Não é essa bagunça igual muita gente faz. Deus não é bagunçado, irmão. Um profeta, Deus usa, fala uma coisa, o outro fala com a mesma pessoa, e fica aquela loucura, a pessoa não tem discernimento, acaba fazendo besteira. Então o Espírito, o reino de Deus é organizado, é harmônico, e cada um opera na sua função. Aqui, Deus Pai é o Criador e sustentador de todas as coisas. Deus Filho, estou fazendo assim, misericórdia. O Filho é o Redentor, aquele que veio para salvar da ira vindoura. Deus Pai é o Criador de todas as coisas. Deus Filho é o Redentor, que veio para nos salvar da ira vindoura. E Deus Espírito Santo, o Espírito Santo é o Consolador, aquele que foi enviado pelo Pai e pelo Filho para operar no crente através da obra da santidade. Meu irmão, só tem uma coisa que está resistindo o espírito da iniquidade, chama-se Espírito Santo. Perde ele para você ver. Brinca. O que está preservando esse mundo, irmão, além do sal e a luz que somos nós, é o Espírito Santo. Só tem ele que resiste a Satanás. Só que a Bíblia fala que ele vai ser tirado da terra. E a Bíblia também fala que o Senhor tem abreviado os dias, e cientistas descobriram que a rotação da terra está mais rápida. E na prática está, irmão. Você acorda de manhã, já está no meio-dia. Quando chega meio-dia, já está dando a hora da janta. Você não fez nada. Não é verdade? Não dá tempo nem de tomar um sorvete. Então a Bíblia fala que Deus tem que abreviar. Por quê? Para que os seus não caiam. Então Deus está abreviando muita coisa. Então tem promessa que pode se cumprir ou não. Não interessa, mas o que é importante é que nós temos que encontrar com Deus no céu. E eu vou te dizer algo que você não vai escandalizar, não. Jesus é mais importante que o céu, porque Ele é a fonte para te levar lá. Não adianta eu querer morar no céu, se eu não amar Jesus sobre todas as coisas. Eu quero ir para o céu, mas você tem Jesus no coração? Tem não, então pega Jesus, tem no coração, depois se preocupa com o céu, porque céu é resultado de ter Jesus, é resultado. Então o Espírito Santo é aquele que nos selou. Em Efésios 1,13 fala, o Espírito Santo sela aquele que foi convencido pela palavra que foi anunciada. Então o pregador prega a palavra de Deus, a respeito de Jesus, e o Espírito Santo confirma a obra convencendo. Então quem prega, o pregador, quem através de Deus, por meio de Jesus Cristo, e quem convence é o Espírito Santo. Ninguém convence o homem por força e nem por poder, é pela palavra de Deus. Não adianta, irmão, sair do seu banco e pegar no braço da pessoa, vamos lá aceitar Jesus. Não adianta, não faça isso. Ganhei um para Jesus, ganhou não, irmão. Eu peguei, não ganhou não. Sei quem faz é o Espírito Santo. Então ele sela, e o Espírito Santo é o penhor, quer dizer, ele é a garantia que Jesus vai voltar, meu querido. Ele é a garantia. Você está querendo financiar uma coisa lá e quer penhorar, porque você não tem aí você vai lá e penhora uma coisa, não é verdade? Eu vou penhorar meu carro, minha casa, a escritura vai ficar lá. Se você não pagar, você vai perder, problema seu. E Jesus, o que ele fez? Ele veio, fez a obra de regeneração, resgatou o seu povo. E o que ele fez? Vou deixar o Espírito Santo, que é o selou, ele vai selar. E quando Jesus voltar, a garantia, a certificação de que eu e você somos salvos é o Espírito Santo. E ele tem que estar aí dentro. Ele tem que estar habitando dentro de você. Agora eu vou te dizer uma coisa, vai dar uma polêmicazinha aqui, mas eu provo na Bíblia que o que eu vou falar é verdade. Meu irmão, não é a minha e nem a sua obrigação ir atrás de desviado. A Bíblia quando diz, ide por todo mundo, não está falando ide atrás dos desviados. Tá? Por todo mundo. Que mundo é esse? Quem não conhece Jesus, irmão? Quem não conhece Jesus,
ide por todo mundo e anunciai anunciar para quem não conhece. Ah, mas os desviados é descartado. Não, mano, eu tenho gente na minha família que é desviado. Não deixo de amar, só que não é a minha obrigação, mas também eu não posso me sair dessa função, mas não é a obrigação da igreja é ir por todo mundo anunciar o evangelho, para quem não foi anunciado, para quem não conhece. Então qual que é a minha obrigação com o desviado? Orar, interceder. Você já pregou para um desviado? Você já pregou, já tentou convencer ele? Meu irmão, não adianta convencer quem já está convencido. Ele vai falar que o pastor não presta, que aquela igreja não presta, que o Daniel não presta, que o fulano não presta. É o desviado da vida. Então o que quer fazer com o desviado? Sabe o que você tem que fazer com ele? Espírito Santo, vai lá e convence ele. Não é convencer, vai traga ele de volta para a sua casa. Mas não é por causa disso que você não deve falar também. Mas você vai falar para quem já conhece você, irmão, você vai levar uma surra dessa pessoa, de palavra. Então quer fazer algo mais proveitoso, algo mais produtivo? Ore só. Só ore. E sabe como você deve orar para um desviado? Jesus preserve ele para a salvação. Nem que o Senhor mate ele agora, mas preserve ele para a salvação, Jesus. O filho pródigo é o maior exemplo. O filho pródigo é o desviado. O pai foi atrás dele, irmão. A maior evidência de que não é a minha obrigação nem a sua obrigação ir atrás do desviado. Filho pródigo, conhecedor da lei, conhecedor da palavra, saiu de casa, pegou tudo que tinha e foi para o mundo, irmão. O pai foi atrás dele. Na sua Bíblia está dizendo que o pai foi atrás dele. Foi? Não. Aquele filho pródigo representa as pessoas que estão dentro da casa de Deus e vão embora para o mundo, aproveitar, fumar a primeira maconha, cheirar a primeira carreira de cocaína, até o primeiro beijo, a sua primeira relação sexual, a fazer o seu primeiro roubo. Eles vão e ninguém segura. Agora qual que é a minha função? Interceder por essas pessoas, porque elas já conhecem a verdade, e a única coisa que resta para essas pessoas é elas acordarem e voltarem para Deus o quanto mais rápido possível, antes da morte chegar até elas. Agora tem uns filhos pródigos dentro da igreja, dentro da casa do pai e afastado do pai. Não adianta orar, irmão. Está ouvindo a palavra, uma hora ou outra vai ter que acordar, para bem ou para mal. Mas os filhos pródigos que saem, não. Aí tem outra passagem, o rico lá, conhecia a lei. Jesus falou, rapaz, se você deixar a riqueza e seguir, você vai ser feliz. O que ele fez? Virou as costas para a verdade. Preferiu a riqueza. Jesus foi atrás dele, irmão. Foi. Ô, meu filho, vem cá, não faz isso não, desviadinho. Pode ficar com a riqueza, pode seguir com essa riqueza aí. Fica com essa riqueza aí em primeiro plano e deixa em segundo. Jesus fez isso, irmão. Jesus seguiu o seu caminho. Só que lá na frente, segundo a história, ele vai se tornar um discípulo de Jesus. Então não adianta você querer fazer uma coisa que não é sua função, irmão. Não coloca a mão aonde a Deus está. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? A mão de Deus pesa. Isso é um verbete bem antigo. Quem é das antigas aqui sabe o que eu estou falando. Quando você coloca a sua mão, aonde a mão de Deus está, a mão de Deus vai pesar em você. Vai, irmão. Vai mexer com quem Deus está trabalhando. Vai lá, ajudar. Deus vai pesar a mão de você, você vai entrar numa angústia, num aperto. Porque não adianta, é o Espírito Santo que tem que fazer essa obra. Agora a minha função e a sua função, a minha obrigação, a sua obrigação é falar de Jesus para quem não conhece. Aí, irmão, você abre essa bocona que Jesus te deu, com esses dentes de porcelana, e vai falar, irmão, sem dó e sem miséria. Fala. Se falar mal de você, continua falando, porque é a minha e a sua obrigação. Agora para o desviado, irmão, não mexe com isso não, vai perder seu tempo, porque o fruto está verde. Deixa ele amadurecer, e quando estiver pertinho de apodrecer, Jesus vai dar uma cutucada na costela, e vai ressuscitar essa pessoa. Agora outro texto,
João Batista estava pregando aonde, irmão? No deserto, não é verdade? Ele tinha Jerusalém para pregar lá sobre Jesus. Por que ele não foi em Jerusalém pregar? E Jerusalém era o povo de Deus, estava lá. Por que João Batista tem que pregar no deserto? Porque o povo não queria saber de Jesus. Só que quem quer saber de Jesus vai atrás da verdade. E João Batista, no meio do deserto, o povo saía de lá para ir para João Batista para ouvir a verdade. Então essas pessoas um dia elas vão querer ouvir, e o Espírito Santo é o agente convencedor. Você não é o Espírito Santo, irmão. Se coloque no seu devido quadrado. Eu me coloco no devido quadrado. Vamos orar. A irmã Cida está ali, ó. Pergunta se ela não ora pelo filho, pela família. Eu tenho pessoa na minha família, irmão, que é desviado. Não adianta, eu já falei, volta para a igreja, volta, parecendo um papagaio velho. Não adianta. Existe uma surdez espiritual tão grande. Não adianta. Ora, irmão. Ora, eu pelejei com meu pai muito tempo. Eu falava, pai, o senhor tem que voltar para Jesus, pai. O senhor vai morrer desse jeito, pai. Aí o diabo falava na cabeça dele, o que você fez não tem perdão. O que você fez não tem perdão. E ele não blasfemou. O que você fez não tem perdão. E ele falava, o que eu fiz não tem perdão. Eu falei, vai para o quinto dos infernos. Por isso que eu odeio o diabo. Ele convenceu meu pai. E meu pai foi se murchando. Meu pai foi se deteriorando. Foi virando o cavalo de Satanás. Só que na última instância da vida dele, Deus fez a obra no hospital. Não adiantou, irmão, eu ficar no pé dele falando, porque ele já conhecia. Meu pai foi pastor, expulsava demônio. Não é esses demônios sem vergonha que ficam escondidos no meio dos outros, não. É aqueles que brutão de antigamente. Então, irmão, coloca uma coisinha na sua cabeça. O Espírito, a Trindade Santa, ela age em harmonia, e cada um tem a sua função no reino de Deus. São todos deuses, só que cada um na sua função. Que nós possamos saber distinguir isso e aceitar a vontade de Deus. E reconhecer, irmão, e crer nessa Trindade Santa. Que não, já falei, não está na Bíblia, mas existe a Trindade Santíssima de Deus. Amém? Fique sobre os pés. Eu vou fazer uma rápida oração para você aqui. Que então a partir dessa manhã, aqui de domingo, que nós possamos saber respeitar a particularidade de cada função do nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que possamos entender e saber distinguir, e com certeza teremos uma vida não de sucesso, mas uma vida de excelência na presença de Deus. Feche o seu olho. Senhor, nosso Deus e Pai, eu rogo a Ti nesta manhã de domingo, onde aprendemos sobre a economia do Senhor, sobre a Trindade, a função que o Senhor vem operando através da Trindade Santa. Nos ajuda, Pai, a compreender a Tua palavra como ela é. Nos ajude, meu Deus, a respeitar a Trindade Santa que age, que opera no meio de nós e ao decorrer da história. Abençoe esse irmão que veio na escola dominical e que está aqui, meu Pai, porque ama ao Senhor acima de todas as coisas. E aqueles que não puderam estar aqui por motivo de força maior, que a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Teu poder possa ir de encontro a cada um deles. Nós Te louvamos pela Trindade Santa que opera em nós e que habita em nós através do Teu Espírito Santo. Assim seja para todo sempre. Amém. Amém. Tome